E hoje, as 6 ilusões. Vamos começar pelo primeiro auto-engano, que é a ilusão da continuidade através de um eu, entre aspas, narrativo, como eu comentei no episódio anterior. Então essa identidade narrativa, ela não é uma história do que realmente aconteceu ou de quem você é objetivamente, e sim uma obra de ficção fabricada, que é constantemente atualizada com muita criatividade. É fácil para a gente acreditar que existem fatos e objetividade nas nossas próprias narrativas. Quer ver? Faz uma experiência. Você tem irmãos? Então tenta concordar com eles sobre como é que você era na infância, em algumas situações e tal. Veja como é que a sua história é sutilmente diferente cada vez que você conta essa história ou ouve essa história. Observa o quanto é real e o quanto é imaginado. Tenta esse exercício. O cérebro não é um computador racional armazenando, recuperando memórias de maneira precisa, fiel, exatamente igual ao que aconteceu. Não é assim. O cérebro cria sentido, cria identidade, conta histórias de várias maneiras. Então, uma narrativa coerente trouxe para o ser humano algumas vantagens evolutivas. Mas isso não quer dizer que ela seja verdadeira. É como se eu estivesse mentindo para ser alguém, para me sentir alguém, para pertencer, sem saber. Por volta dos 4 a 6 anos, a gente desenvolve uma história de autoconexão com o passado, com o presente, com o futuro, como se fosse uma explicação para os nossos comportamentos. E aos 6 anos, a gente já sabe como contar histórias de forma elaborada, enganando a gente mesmo e os outros, buscando o quê? Reforçar nossa identidade, esse pertencimento. Então, as nossas narrativas, elas são altamente seletivas, são altamente imaginativas. O conteúdo é sempre revisado, para fazer com que as nossas ações e decisões pareçam consistentes com aquilo que a gente acredita ser. E com isso a gente vai criando um mito pessoal. E essa história que você conta sobre você mesmo, ou que eu sobre mim mesmo, são obras de ficção, tanto quanto Harry Potter. Quando a gente sabe disso, permite que a gente pare de acreditar nas várias versões que a gente cria. Então, sobre isso, você pode ver mais na série Explicando a Mente na Netflix. Na primeira temporada, no primeiro episódio, é exatamente falando sobre memória. A série tem 2 temporadas e cada episódio vale muito. Confere lá. Agora vamos para o segundo auto-engano. A ilusão da materialidade. A crença de que eu sou o corpo. Esse pedaço aqui, esse traje, essa fantasia, esse uniforme, não sei. Você não é esse corpo. O corpo não é uma experiência direta. Ele é uma série de sensações, de percepções que vêm, que vão. E para parecer real, a gente tem que acreditar que as somas dessas sensações que vêm e que vão são um objeto persistente, contínuo, que a gente chama de corpo. Só que ninguém experimentou isso até hoje. Se a gente investigar as nossas experiências sem crença, descobrir casos que o corpo não está presente. Quer ver? Por exemplo, quando a gente está totalmente envolvido numa atividade, a gente vivencia o estado de flow, que você sabe bem que é um assunto que eu trato bastante aqui, Então, o flow é quando eu estou completamente focado e absorto numa atividade mental ou física, e que eu nem percebo o meu corpo. Assim como no sono profundo, isso também acontece. Então, aquilo que a gente chama de corpo aparece no espaço infinito que a gente é, essa consciência desperta, essa real natureza, esse espaço onde cabe tudo. Todas as percepções, todos os objetos, enfim. E a maneira da gente descobrir isso é descobrir que aquilo que está ciente do corpo, que percebe o corpo, e aquilo que ainda permanece ciente mesmo quando não tem uma experiência de corpo. A gente se sente como se a gente estivesse vivo, dentro e fora, através do corpo. Corpo e mente, aliás, A gente pode até pensar que serve como se fosse um traje espacial, para a gente se acomodar nesse período de vida que a gente recebe aqui. Então a gente acredita piamente que a gente está em algum lugar, sentindo, agindo por meio desse conjunto de carne, osso e mente. Mas isso é só crença. Onde é que começa o corpo? Onde é que ele termina? Onde está o teu limite com o mundo exterior? Você pode realmente encontrar um limite? E aqueles 38 trilhões de bactérias que estão no nosso microbioma? Eles são aquilo que a gente chama de eu, de nós? Faz parte? Então eu vou mostrar uma experiência agora que pode te ajudar a entender melhor isso. Experiência bem conhecida, talvez você já tenha visto, é a ilusão da mão de borracha, que mostra que o cérebro representa o corpo e que ele, cérebro, pode estar errado. Os indivíduos são levados a ver uma mão de borracha como sendo sua, parte de si mesmos.
O cérebro conclui que essa mão é real e passa a sentir as sensações nela. Vamos ver isso. Oh. I have an experiment that we're going to do today. Is I'm going to train your brain to believe that this hand, this arm, is your arm. You see we've got this divider here? So right now you can kind of see your arm. You see the arm there? And I'm going to cover over part of your arm. Now I'm doing that because your eyes talk to your brain. And your eyes tell you this is what's happening. So I'm going to take these two classroom rulers. So we're going to train the sensations. You feel the rulers touching your hands because it's now becoming one with your mind. That this right hand is your right hand. Now I'm going to do this one more time to train your brain. Okay. Right, so you feel your thumb. Oh, okay, yeah. And your index finger. Middle finger. This is nuts. Your ring finger. Oh my goodness. But your brain really believes that this is in fact your right hand. Oh, right? this is making me nervous. All right, here Okay. we go. I'll start lightly. Feel that on the thumb. Whoa, yeah. Oh. Whoa. Ring finger. I'm totally feeling it in this hand. It feels, Pinky. it just, oh. You ready for this one? Okay. Guess which finger I'm gonna hit. Okay. Guess which finger. See if you can tell me which one it is. Middle. Ooh. Now again, I did not actually hurt you, did you? You didn't feel No. actual pain in your real hand. But for an instant, your brain told you that you were thinking that you felt a hammer hitting your hand. My brain thought that this was my hand. Impressionante, né? Então, cada célula do nosso corpo já foi renovada várias vezes. Se o corpo que aparece pra gente quando a gente está no espelho, ou quando a gente olha para baixo, não é o mesmo corpo de 7 anos atrás, ou 7 minutos atrás, ou até mesmo de 7 segundos atrás. Está sempre mudando. O que a gente chama de corpo é um conceito mental. Aliás, como todos os objetos que estão lá. Estão no cá, estão lá, tudo objeto, conceito mental. É só um nome que a gente dá para aquilo que é um conjunto de sensações que estão em constante mudança. Essas sensações são interpretadas e nomeadas de novo, cada vez, né? Dor, prazer, medo, dúvida, angústia, alegria, enfim. As sensações aparecem para a gente quando a nossa mente, está aberta e cria uma ilusão, um holograma de um corpo separado, distinto do resto. A gente cria a ideia que a gente vive num traje, né? Lembra da analogia do traje espacial? E a gente interpreta as sensações como que elas estivessem ocorrendo dentro do corpo ou para o corpo. A gente não está negando as sensações, mas vendo o corpo como uma construção mental. É isso que eu quero que você comece a perceber. Nomes, rótulos, títulos, linguagem. Começa a sacar o problema? Quando a gente dá nome, a gente se separa imediatamente. Vamos lá para o auto-engano 3. São 6, né? A ilusão da vontade, da crença daquilo que sou eu que faço, ou sou eu quem faz. Né? É uma sensação, a gente se sente como se estivesse no comando desse corpo-mente. E estamos, até pelo menos um certo ponto. Né? Existem atos volitivos, ou seja, de vontade, de intenção. Um conjunto ou um subconjunto de pensamentos e ações que a gente premedita e decide fazer. Tá bom, a gente acredita que esse subconjunto de pensamentos e ações se enquadra no livre-arbítrio. Mas tem 2 pontos aqui. 1, a vontade é uma ferramenta que a gente pode usar. 2, a vontade é uma grande parte, em sua quase totalidade, livre de uma causalidade externa. Isso são 2 falácias. A verdade é mais parecida com um avião no piloto automático. Então tem um corpo e uma mente que são gerenciados por um conjunto complexo de processos psicofísicos. Então o bater do coração, o respirar, todas as funções que são exercidas de forma autônoma pelo corpo. Esses processos são executados sozinhos.
esse sistema humano faz parte do todo, está inserido num todo, algo mais amplo. Então não tem nenhum conjunto de processos que a gente possa desligar, né, dessa nossa imersão nesse sistema, nesse maior espaço, e dizer que aquilo está sujeito à nossa vontade. Porque essa sensação de volição, de vontade de premeditar e depois agir, também é uma ilusão criada pelo cérebro. Parece que eu poderia ter feito diferente, mas estou sempre agindo como resultado de um sistema causal que é infinitamente complexo. Eu não sei porquê, mas eu faço. Então, vontade é um sentimento, e sentimentos são objetos, assim como pensamentos e também toda a realidade relativa, aquela que aparentemente está lá fora. Então, parece que a gente é o piloto do nosso avião e a gente tem um acesso a um painel de alavancas para manipular, um gerente aqui dentro, né? Mas, na verdade, não tem ninguém pilotando o avião. E esse painel não está conectado a coisa nenhuma, a lugar nenhum. Então, a gente cria uma ideia de um pensador, fazedor, autônomo, um eu que tem algum controle sobre o nosso corpo e a mente. Essa convicção é tão profunda que a ideia de que ela seja falsa nos enche de medo, né? De dúvida, de não podermos fazer nada. E assim é o grande medo, o medo fundamental de eu não existir como um indivíduo. Mas o que a gente está vendo que alguns físicos e neurocientistas aí estão entendendo é que isso é só mais um construto mental. Vou deixar algumas referências no final. Então, saber que a gente é um conjunto de processos rodando sozinhos, que não dependem muito daquilo que eu acho que eu posso escolher, é muito libertador. A gente não precisa mais se preocupar em pilotar o avião. O avião voa sozinho. A gente pode relaxar e aproveitar o voo. Semana que vem tem mais. Os últimos 3 auto-enganos e a gente vai destrinchar em mais detalhes. Fica ligado que o Flow esteja com você. Até breve.